Olá, boa noite. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos os irmãos da Igreja Batista de Tondela e também com todos aqueles que neste momento estão a nos acompanhar através desta transmissão pelo Facebook. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós neste momento. Eu quero convidá-lo a nos acompanhar neste momento de culto que estamos prestando ao nosso Deus, com o propósito de transmitirmos também a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Quero agradecer de antemão a todos aqueles que estão agora nos acompanhando e também àqueles que irão depois ver a gravação que ficará na página do Facebook. Que Deus esteja abençoando sua vida, a sua família, onde quer que você esteja agora, você esteja debaixo dos cuidados especiais do Senhor nosso Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus, que servirá de base para a nossa mensagem nesta oportunidade. E para tanto nós leremos na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. E eu vou dar um tempinho aí para você, para que você possa pegar a sua Bíblia, se você ainda não está com ela, pegue-a, para que possa então nos acompanhar na leitura que faremos e também na análise que virá em seguida. Estaremos meditando, refletindo na palavra de Deus e será muito importante que você nos acompanhe. Não deixe de fazer isso, ok? Então, a palavra será lida, como já disse antes, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2, do verso 1 até o de número 6. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Que coisa maravilhosa é a palavra de Deus, Nós estaremos agora, então, orando ao Senhor, vamos falar com Ele neste momento. Eu convido você, onde quer que você esteja agora, se você puder, feche os seus olhos e assim você estará nos acompanhando nesta oração. Oremos. Ó Deus querido, louvado seja o Teu nome, Pai querido. Nós te agradecemos, antes de tudo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor para com cada um de nós. Obrigado também, Senhor, por Tua fidelidade, por Teu cuidado. Obrigado pelo dia que nos concedestes até aqui, Senhor. Obrigado pelo pão que não nos faltou. Obrigado, ó Deus, porque Tu és realmente o nosso pastor, que nada nos deixas faltar. E nesta hora, Senhor, nós queremos Te rogar, de uma maneira muito especial,
em favor de cada membro da tua igreja em Tondela, Senhor. Visita a cada um com a tua graça, com a tua misericórdia. Abençoa cada família que compõe esta igreja, Senhor. Ó Deus, vai ao encontro de cada um, atendendo às suas necessidades. Aquele que estiver enfermo, que o Senhor cure conforme o teu soberano querer. Ó Deus, aquele que estiver triste, abatido na sua fé, que o Senhor possa estar renovando a sua fé, Senhor. Ó Deus, levanta o ânimo dos teus filhos, daqueles que estão abatidos, ó Pai, e nós até entendemos que esta pandemia, este distanciamento que está sendo provocado por esta pandemia, Senhor, pode estar realmente afetando até mesmo a vida espiritual de muitos irmãos nossos. Ó Deus, que o Senhor mesmo esteja fortalecendo, capacitando, para que tenhamos forças para superar este momento tão complexo, tão difícil. Senhor, nós temos a convicção de que Tu sabes o porquê e o para quê de tudo que está acontecendo neste momento, não apenas aqui em Portugal, mas por todo o mundo afora, que está vivendo este drama, esta dificuldade enorme, comércios fechando, empresas quebrando, gente desempregada, quantos problemas, Senhor. Os hospitais abarrotados. Pai querido, tem misericórdia, Senhor. Dá sabedoria aos governantes para que possam administrar de maneira sábia, de maneira correta, toda esta situação tão crítica, ó Pai. Agora, querido Deus, queremos Te pedir a Tua bênção sobre nós na transmissão da Tua palavra. Nos abençoa. Ó Deus, nós somos apenas e tão somente instrumentos do Teu Espírito. É nessa posição que nos encontramos, ó Pai, dependentes de Ti, na consciência de que sem Ti nada podemos fazer. Portanto, que a Tua palavra possa chegar a corações sedentos, a corações famintos da Tua palavra e que ela surta o efeito para o qual ela estará sendo transmitida neste momento. Nós Te pedimos, ó Pai, estas bênçãos e por tudo Te agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Esta é a quarta-feira que nós estamos trabalhando um tema que eu já confessei isso antes, nós na verdade não o programamos, a coisa aconteceu, foi fluindo, né? E com isso nós chegamos à quarta semana com um tema calcado no amor, né? Então já falamos do amor que salva, falamos do amor que protege. Na quarta-feira que passou, nós falamos do amor que transforma, falando da experiência, né, do apóstolo Paulo, para quem nos acompanhou. E hoje vamos falar sobre o amor que dá vida. E para tanto usamos a passagem que acabamos de ler na carta aos Efésios. Paulo escreveu esta carta, na qual fizemos a nossa leitura, repito, para uma comunidade cristã, uma igreja cristã localizada na cidade de Éfeso. Essa cidade ficava numa região onde hoje encontramos a Turquia. E Paulo fez as suas apresentações, né, a sua saudação inicial, conforme era seu costume nas cartas, de um modo geral, no capítulo 1. E quando chega no capítulo 2, né, onde fizemos a nossa leitura, no primeiro verso, Paulo usa uma linguagem que nos chama a atenção. Ele já começa dizendo assim: Ele vos deu vida, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É interessante, né? Nós temos aqui uma nítida impressão de que Paulo se dirige aos cristãos de Éfeso como que querendo lembrá-los de uma realidade na qual eles se encontravam antes e que agora talvez dela estivessem esquecidos. Paulo estava afirmando que Deus havia dado vida
aos cristãos de Éfeso quando eles se encontravam mortos em seus delitos, pecados, ofensas e transgressões. Sabe, uma das afirmações mais graves que nós encontramos na palavra de Deus é a que o próprio apóstolo Paulo vai afirmar na sua carta aos Romanos, quando ele diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Você pode conferir no capítulo 6, verso 23, da carta aos Romanos. Preste atenção no que Paulo diz. O salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que naturalmente recebemos depois de um serviço prestado a alguém. Então, quando prestamos um serviço, a troco de um salário, e no final recebemos o salário, é uma coisa muito normal. Veja, o pecado tem o seu salário. O pecado gera um resultado natural. E o resultado do pecado, o salário do pecado, a palavra de Deus diz que é a morte. Eu entendo isso como uma das afirmações, repito, mais graves que nós encontramos na palavra de Deus. No entanto, é bom que se esclareça o sentido dessa palavra morte à luz de tudo aquilo que ensina a palavra de Deus. É muito importante. No contexto bíblico, a palavra morte, ela tem um sentido básico de separação. Então, essa é a primeira ideia que salta para o nosso entendimento, ok? A ideia de morte como separação. E há 3 aspectos que precisam ser considerados também na palavra morte. Os aspectos físico, espiritual e eterno. Portanto, 3 aspectos que estão embutidos dentro da ideia da palavra morte, no seu sentido básico, como já falei, de separação. O aspecto físico, espiritual e eterno. No aspecto físico, ou na morte física, nós temos, obviamente, a separação da alma do corpo. É a cessação da vida biológica. Já na morte espiritual, nós temos a separação do homem do seu Criador. Lembrando que o Criador é a fonte da vida, A vida se origina em Deus. Mas se o homem está separado de Deus, então, aos olhos de Deus, ele está como que morto espiritualmente. E temos, finalmente, a morte eterna. É a morte espiritual, na verdade, em seu caráter definitivo, no seu caráter eterno e também irreversível. Deus havia dito ao primeiro casal lá no Éden, você deve estar lembrado, que se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente o quê? Morreria. Lembra disso? Está lá no Gênesis, Se comeres do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Foi a palavra de Deus, foi a advertência que Deus fez. Deus fez uma proibição, não poderia comer, porque se comesse, certamente morreria. E nós sabemos, pelo relato bíblico, que o homem desobedeceu e a palavra de Deus diz que eles comeram do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, e, no entanto, eles não morreram. Eles comeram e não morreram. Sim, eles não morreram naquele momento fisicamente, mas naquele exato momento você pode entender uma coisa: eles morreram espiritualmente. Você está recordando o que é que nós dissemos sobre a morte espiritual? A morte significa a separação do homem com o seu Criador. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento, quando o homem, o casal Adão e Eva, desobedeceram a ordem que lhes havia sido dada. A partir daquele momento, eles ficaram separados de Deus. Eles romperam a sua comunhão com o Criador eterno. E essa separação, ela já começa por iniciativa até deles mesmos.
A Bíblia diz que Deus visitava aquele casal todo entardecer, o que demonstra um clima de comunhão, um clima de camaradagem, de amizade entre o Criador e a sua criatura. Mas naquele dia fatídico, o casal se escondeu, olha só. Quer dizer, o casal sabia que Deus viria visitá-los, mas agora o casal não estava pronto para receber aquela visita extraordinária. A Bíblia diz, melancolicamente, que o casal se escondeu diante da chegada do Senhor Deus. Isso significa, portanto, que já não havia mais comunhão. A comunhão havia sido quebrada. Eles se viram nus e ainda que tivessem feito uma vestimenta, né, porque a Bíblia diz que quando eles se deram conta de que estavam nus, coseram para si, né, aventais de folhas para cobrirem a sua nudez, mas isso não foi o bastante, porque eles ainda continuavam se sentindo nus, apesar de terem a sua nudez física coberta. Que coisa, né? Porque, na verdade, se fisicamente eles estavam cobertos, espiritualmente eles estavam completamente nus. Aquela vestimenta fabricada por eles não foi suficiente para cobrir a nudez espiritual na qual se encontravam. Por isso, eles se escondem. Olha que coisa, né? Isso faz nos lembrar, né? Eu me lembro quando era criança que eu aprontava alguma e meu pai trabalhava fora, né? Chegava num determinado horário e o que eu fazia? Eu me escondia, eu não queria encontrar com ele porque eu estava temeroso por causa da minha consciência culpada, então eu não tinha coragem de enfrentá-lo, eu esperava então que ele fosse dormir, para então sim eu também poder dormir, porque eu não queria me defrontar com meu pai, né? Porque a minha consciência estava pesada. Então isso ilustra essa realidade, né? Que o ser humano se encontra diante de Deus, o homem está separado de Deus, ele está sem comunhão com Deus. Então já não havia mais comunhão entre a criatura e o Criador. E, consequentemente, né, o homem foi expulso do jardim. O homem foi expulso da presença de Deus. Portanto, esse homem contaminado pelo vírus do pecado, né, já que a palavra vírus está tão em moda, mas na verdade, se você parar para pensar, esse é o grande vírus que tem contaminado toda a espécie humana de todos os tempos e lugares, é o vírus do pecado. Então, esse homem contaminado pelo vírus do pecado já não podia mais permanecer na presença do Deus Santo. Agora, a humanidade estava espiritualmente morta diante de Deus. Paulo, apóstolo, ele explica isso claramente também lá na carta que ele escreve à igreja dos Romanos, no capítulo 5, e a partir do verso 12. Eu digo a partir porque vale a pena, se você depois quiser conferir, tudo o que Paulo vai dizer a partir do verso 12. Mas no verso 12, especificamente, Paulo vai dizer assim: portanto, assim como por um só homem, referindo-se a Adão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, observe, a morte vem como consequência do pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Porque o pecado não se tornou uma realidade única e exclusiva do primeiro casal. A bem da verdade, toda a espécie humana ficou contaminada pelo pecado. E a prova disso é que todos morremos, porque o salário do pecado é a morte. E antes, no capítulo 3, verso 23, Paulo já havia declarado lá mesmo aos romanos, né, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos, em todos os tempos, em todos os lugares, todo ser humano nascido neste mundo, ele já nasce na condição potencial de pecador. Vale ressaltar que Adão e sua mulher foram experimentar a morte física muito tempo depois, né? Eles tiveram uma vida longa até. Então a morte física
ela veio como consequência da morte espiritual. Naquele momento da desobediência, o homem morre sim, né, conforme Deus havia dito, certamente morrerás. E ele morreu mesmo, morreu espiritualmente. Naquele momento ele se separou de Deus, a sua comunhão com Deus foi quebrada. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, naquele momento, Adão e Eva, e nós, neles representados, estávamos agora separados da glória de Deus. A morte física, ela vem então mais tarde como uma consequência natural do pecado. Então, a verdade é essa, nós já nascemos para morrer. E não era esse o plano inicial de Deus. Então, ambas, a morte espiritual e a morte física, são consequências do pecado. E o pecado contaminou a todos, pois todos nós, sem exceção, somos pecadores. Meu querido, eu queria que você entendesse que a pior tragédia na vida do ser humano é o pecado. O pecado mata espiritualmente, e nessa condição todos nascemos neste mundo, repito, todos nascemos neste mundo na condição de pecadores. Davi vai se expressar lá no Salmo 51, eis que em pecado me concebeu minha mãe. Então, o pecado é como realmente um vírus que contaminou a espécie humana, se tornou uma doença hereditária. Todos nós herdamos essa inclinação para o mal, para a desobediência, para a transgressão, e é isso que nos matou, né? Todos nós estamos debaixo de condenação, é só isso que realmente merecemos. Mas voltando à nossa meditação na carta aos Efésios, Paulo vai continuar então lembrando, né, a eles, aos crentes de Éfeso, que antes, no passado, eles estavam vivendo em conformidade com o curso deste mundo. Um mundo que sabemos, à luz do que a própria Bíblia afirma, jaz no maligno. Esse é o mundo em que nós vivemos. É ilusão ficarmos aqui a esperar que o mundo melhore. A Bíblia não diz isso. A Bíblia realmente não fala isso. Profeticamente, a Bíblia nos fala de que o mundo vai de mal a pior. Os homens vão de mal a pior. E é verdade, é verdade. As lições recentes da história não foram suficientes para nos ensinarem. Não tem ainda um século, desde que terminou a Segunda Guerra Mundial. Não tem ainda um século. Não faz 100 anos ainda. Né? Terminou em 1945. A Segunda Guerra Mundial, sem contar a primeira, que tinha acontecido num pequeno espaço de tempo entre uma e outra. Então, os homens não aprendem as lições. Não pense você que essa pandemia está fazendo com que a maioria das pessoas esteja, né, mais contrita, buscando a Deus. Não se iluda com isso. Não se iluda com isso. Não é o que a Bíblia diz, não. A porta que conduz à salvação continua estreita. A porta que conduz à perdição continua larga. Não se iluda. O mundo jaz no maligno. Então, Paulo está lembrando aos cristãos de Éfeso que no passado eles viviam, conforme nós, né, que nós estamos nisso também, eles viviam em conformidade, de acordo, né, segundo, dentro desse mesmo esquema, em conformidade com o curso deste mundo. Estavam, continua Paulo dizendo, sob o domínio dos poderes, do príncipe dos poderes do ar. Isso é uma alusão a Satanás, que ele ainda completa dizendo, do espírito que agora atua sobre os filhos da desobediência, satisfazendo seus piores instintos carnais, os seus desejos e pensamentos impuros, sendo, portanto, continua Paulo, merecedores da ira de Deus. Ele chega a usar a expressão filhos da ira, no verso 3, se você está aí com a Bíblia nos acompanhando, né? Capítulo 2 de Efésios, no verso 3, ele vai dizer, olha, nós éramos filhos da ira, vocês eram filhos da ira, vocês estavam debaixo da ira de Deus. Talvez os crentes de Éfeso estivessem esquecidos
desse triste passado. Fica essa sensação, né? Na maneira como Paulo escreve, né? Ele vos deu, quer dizer, é como se ele estivesse tentando lembrá-los. Olha, vocês esqueceram como vocês estavam antes? Já esqueceram disso? Do que vocês eram? De como vocês se encontravam? Talvez os crentes de Éfeso estivessem esquecidos. E, infelizmente, nós nos damos conta de que a maioria das pessoas sequer tem ideia dessa triste realidade. Meu amigo, afastado de Deus, sem Cristo na sua vida, você está morto espiritualmente. Todos os homens separados de Deus se encontram mortos em seus pecados e transgressões. Esse é o pior dos mundos. Esse é o pior dos mundos. E qual é a resposta do Deus Santo diante dessa tragédia humana? É uma boa pergunta. A resposta de Deus a essa tragédia humana, ela vem no verso 4. Que coisa tremenda. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus, depois de tudo que Paulo havia dito, no verso 4 ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Eu fico pensando que nunca uma conjunção adversativa foi tão importante. A conjunção mas vai fazer um contraste brutal com o quadro que estava sendo antes pintado pelo apóstolo Paulo. É nesse mas que está a resposta de Deus. Primeiro, por causa da riqueza da sua misericórdia, né? Da misericórdia de Deus. Sim, porque Deus é rico em misericórdia. Isso significa que Ele não nos deu o que merecíamos receber. Essa é a verdade. A palavra de Deus, através do profeta, diz que por causa da misericórdia de Deus, nós não somos consumidos. Então, isso significa que Deus já podia ter exterminado a espécie humana. Aliás, poderia tê-lo feito lá no Éden. Lá. Né? Quando o homem desobedeceu ali, Deus podia ter acabado com a história. Algumas vezes já disse isso. Ele poderia ter feito isso. E não ficaria devendo nada a ninguém. Não é assim? Por causa da misericórdia, nós não somos consumidos. Por isso que Paulo ele faz questão de frisar aqui a questão da misericórdia. Porque a misericórdia significa exatamente isso. Ele não nos deu o que merecíamos receber. Exatamente. E que coisa maravilhosa também, né? A palavra de Deus diz através do profeta que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E ai de nós se não fosse isso. Ai de nós. Fala sério. Concorda comigo? Você sabe, todos nós somos pecadores. Como nós falhamos, né, diante de Deus, como nós ficamos aquém. É interessante, né, quando a gente já falou tanto aqui de pecado, lembrar a raiz dessa palavra lá na língua hebraica mesmo. A ideia de errar o alvo. Pecado tem esse sentido primário. Errar o alvo. E que alvo? Exatamente o alvo que Deus estabeleceu para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança. Nós não atingimos o alvo, nós ficamos aquém do alvo, ou erramos o alvo. O alvo era para lá e nós fomos para acolá. Erramos o alvo. E nós merecíamos uma condenação eterna. Não merecíamos outra coisa. Então, na misericórdia de Deus, né? Paulo volta a falar aqui, mas Deus sendo rico em misericórdia. E logo em seguida, Paulo acrescenta que, por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Aí ele abre um parênteses para dizer, pela graça sois salvos. E juntamente com ele, prossegue,
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É o que você confere aí nos versos 4 e 6 do capítulo 2 da carta aos Efésios. Essas palavras de Paulo, elas vão ao encontro da promessa de Jesus, né, feita conforme registrado no Evangelho de João. O Senhor Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E vale a pena mais uma vez frisar, né? Quando Jesus diz eu vim para que tenham vida, qual é a ideia? O que fica aí subjacente? É que nós então não tínhamos vida. Senão seria estranho ele nos oferecer alguma coisa que já tivéssemos. Desnecessário. Mas não, a verdade é que aos olhos de Jesus, realmente nós estávamos mortos. É o que Paulo vai falar: olha, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, diante dos cadáveres, né, é como se Jesus estivesse num cemitério, onde só tinha cadáveres, só defuntos, só mortos. Ele então vem e nos propõe: eu vim para que vocês tenham vida. E não uma vida qualquer, mas uma vida com abundância, uma vida plena, completa, abundante. Que coisa, né? Uma coisa tem a ver com a outra, né? A promessa de Jesus feita no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 10, tem tudo a ver com o que Paulo está aqui colocando. Então veja bem, nós estávamos mortos e por causa do grande amor de Deus, Paulo vai fazer questão de dizer isso, né? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, né? Por causa do grande amor, não foi um amor qualquer, né? Não foi um amor qualquer, não foi uma demonstração de amor qualquer. Por isso que Paulo usa esse adjetivo, grande amor. Grande amor, grande demais, grande até fora da nossa imaginação. Foi tão grande que ele chegou às últimas consequências, entregando o seu único filho, o seu filho Jesus Cristo. Foi grande demais. Então Paulo ele vai fazer questão de falar isso, né? Por causa do seu grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. Sim, porque só se ressuscita quem estava morto, né? Só se ressuscita quem estava morto. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, na ótica de Deus, na maneira de Deus nos enxergar hoje, nós já estamos em lugar privilegiado, nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Então, essas palavras de Paulo, repito, elas vão entrar em conformidade com o que o Senhor Jesus havia dito. Então, nós estávamos mortos e por causa do grande amor de Deus ganhamos vida. Nós ressuscitamos, como Paulo diz aqui, nós ressuscitamos, lembrando o que Jesus disse a Nicodemos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, nós nascemos de novo. Sim, porque Deus não tem filhos mortos, ele só tem filhos vivos. Né? Filhos mortos não existem. A verdade é essa. Deus tem criaturas, mas filhos só aqueles que estão vivos espiritualmente diante dele. Então, nós ganhamos vida, nós ressuscitamos, nós nascemos de novo, porque Deus só tem filhos vivos, ele não tem filhos mortos. Somos filhos gerados pelo seu grande amor. Revelado esse amor e consumado esse amor lá na cruz do Calvário, na morte redentora do Senhor Jesus Cristo. É nisso que consiste a graça, né? Paulo depois ele vai mais adiante, nesse mesmo capítulo 2, nos versos 8 e 9, ele vai então dizer, né, como que completando a sua linha de raciocínio, ele diz assim, é porque é pela graça que sois salvos. É pela graça. E graça é exatamente isso do que nós estamos aqui falando. É nisso que consiste a graça. Pois por ela, pela graça, nós recebemos da parte de Deus o que não merecemos. Se pela misericórdia nós deixamos de receber o que merecíamos,
pela graça, nós recebemos o que não merecemos. O sentido da palavra graça, que é uma tradução da palavra grega charis, é exatamente essa, é de um favor da parte de Deus feito a nós, sem que nós tenhamos qualquer merecimento. Então Paulo vai dizer assim, olha, o Efésios, vocês que estavam esquecidos da maneira como vocês estavam antes, né, da situação em que antes vocês se encontravam, eu quero lembrar a vocês mais uma vez, né, estou aqui imaginando o que passava na cabeça de Paulo, é que é pela graça que vocês são salvos. Observe o tempo verbal. Não é sereis salvos, mas sois, porque a salvação é uma possessão para aqui e agora, que começa aqui e agora. Não existe na Bíblia, e particularmente no Novo Testamento, uma ideia de salvação que talvez aconteça no futuro. Não. A Bíblia coloca sempre a salvação como algo presente. Pela graça sois, não é sereis. Sois agora. O tempo verbal é presente, não é futuro, né? Então, Paulo vai dizer, olha, é pela graça. A graça inclui essa misericórdia maravilhosa de Deus, esse amor que nos deu vida. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Quer dizer, a maneira pela qual nós tomamos posse dessa graça é a fé. A fé que significa confiança absoluta em Deus, no seu Filho Jesus e na obra redentora que Jesus realizou na cruz do Calvário. É muito importante isso, essa definição aí, né? Eu tenho muita fé, tá, mas fé em quê? Ou em quem? Fé em você mesmo? Tem muita gente que tem fé em si mesmo, é o que a gente chama de fé na fé, mas não é isso que a Bíblia diz, tá? É fé direcionada para alguém, e no caso aqui, esse alguém é Deus. Mas presta atenção, não para aqui, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós. Que coisa, né? Tanto a graça quanto a fé não vem de mim nem de você. Não é algo que eu e você produzimos, não vem de vós. É dom de Deus. Dom é dádiva, é presente. Não é salário. Salário é aquilo que eu recebo porque eu fiz por merecer. Presente, não. Eu não fiz nada para receber presente. O presente me foi dado. É dom de Deus. É dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Não é uma questão de transação que fazemos com Deus, onde eu faço para, em troca, receber alguma coisa de Deus. Não. Repito, graça nos fala de um favor que Deus nos faz sem que nós mereçamos. É nisso que consiste a graça. Isso é a graça. Tudo isso porque Deus nos amou com um grandiosíssimo amor. Aleluia! O amor que realmente nos dá vida, porque antes nós estávamos mortos. Agora temos vida. Agora a vida faz sentido. Agora a vida tem propósito. É nele, em Cristo Jesus, que nós encontramos o sentido, o propósito da nossa existência. Por que eu estou aqui? E quando eu estou aqui, no lugar onde eu me encontro, no tempo em que eu me encontro, e você também, é porque Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós só achamos o sentido desse propósito quando nos encontramos com o Senhor Jesus Cristo. Aí a vida realmente faz sentido. Em que posição você se encontra? Diante de tudo isso, você entendeu a linguagem que Paulo está empregando? Está falando para uma comunidade cristã, para um grupo de cristãos na cidade de Éfeso, há quase 2000 anos,
quando ele então escreveu esta carta para eles, fazendo-os lembrar de uma situação que outrora eles viviam, né? E isso é uma realidade também em mim, na minha vida. E é uma realidade na vida de todos aqueles que têm encontrado o Senhor Jesus Cristo. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas em Cristo nós encontramos vida por causa do seu grande amor. Aleluia! Que Deus realmente nos abençoe. E se você ainda não experimentou desse amor que, como vimos em quartas-feiras anteriores, um amor que salva, um amor que protege, um amor que transforma, e hoje, como vimos, um amor que dá vida, vida verdadeira, que nos tira das trevas, que nos tira de uma morte espiritual, porque antes nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas mas Deus, né, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo Jesus. A nossa expectativa é que esta palavra chegue ao seu coração, possa incomodar você. Eu vou ficar orando para que você não consiga dormir esta noite, de tão incomodado, até que você realmente introjete isso no seu coração. Ore a Deus, quebrante-se diante dele. Se você ainda não experimentou desse amor, conversa com Deus sobre isso. Senhor, que amor é esse? Eu quero experimentar isso na minha vida também. Eu quero ter essa esperança de vida eterna que Cristo promete a todo aquele que nele confia, a todo aquele que nele crê. Se você ainda não fez isso, faça-o imediatamente. Não espere. Preste atenção. A morte espiritual, que significa, como vimos, separação do homem com Deus, essa morte espiritual ela pode ser revertida enquanto temos fôlego de vida. Enquanto estamos nesta vida terrena, nós podemos reverter essa situação. Mas é só enquanto aqui permanecemos, porque depois que fecharmos os olhos, não há nada mais a de ser feito. Então, o que você tem que fazer, tem que fazê-lo agora. Você não pode esperar partir para a eternidade para resolver esse problema. Porque depois, o que hoje é uma morte espiritual reversível, ela se tornará morte eterna, irreversível. Se você hoje está separado de Deus e morrer nessa situação, você ficará eternamente separado de Deus. E depois não há nada que possa ser feito. Existem muitas doutrinas da cabeça dos homens que tentam dar um jeitinho nisso, mas a Bíblia, a palavra de Deus, não oferece jeitinho. Não oferece outras possibilidades. É aqui e agora. Deus abençoe você. E você, meu irmão, louve a Deus, agradeça a Deus por essa tão grande salvação, operada, efetuada por um tão grande Salvador, que foi e é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor seja louvado e engrandecido. A minha voz não está nada boa hoje, mas sabe, eu tenho um hino do cantor cristão, é o número 25, né? Os irmãos conhecem muito bem, e ele tem como título Amor, né? E hoje falamos do amor que dá vida. E a primeira estrofe desse hino diz assim: que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. E aí no estribilho diz assim: louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Eu vou tentar cantar, mas realmente a minha voz não está nada boa, estou com um pigarro assim bastante incômodo, mas a melodia diz assim: que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou,
para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Louvado seja Deus. Amém. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus, que nos fez voltar para Ele, que nos reconciliou com Ele. Eu vou orar nesse momento. Vai ser a nossa última oração neste momento de culto. E mais uma vez eu agradeço a você que nos acompanhou. Espero que a palavra de Deus tenha chegado ao seu coração, tenha tocado na sua mente, também no seu coração, né? Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Que Deus abençoe a Igreja Batista de Tondela. Que saudade de poder estar com os irmãos, né? Não vejo a hora de tudo isso passar para que a gente possa estar junto, louvar a Deus juntos, na casa de Deus. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nós louvamos o Teu nome por esse Teu grande amor, por essa riqueza de misericórdia, por essa graça inaudita revelados em Cristo Jesus, o Teu amado Filho, o Teu único Filho, que deste a este mundo, a todos nós, para que nele crendo, nele confiando, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Por isso nós queremos Te louvar em todos os momentos da nossa vida, porque não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por tão grande amor. Nós que estávamos mortos, estávamos afastados de Ti, o Senhor nos alcançou com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com esse grande amor que nos dá a vida. Muito obrigado, Senhor. E agora, Pai, te pedimos a Tua bênção sobre o Teu povo, a Tua igreja ali em Tondela, Senhor, o Teu povo que ali congrega, a todos aqueles que estão ao alcance desta transmissão, ó Pai, que Tu abençoes rica e poderosamente. Abençoa este mundo, tem misericórdia deste mundo, que vive um momento tão difícil, Senhor. Mas, ó Deus, estamos nas Tuas mãos, confiados em que Tu estás efetivamente no controle absoluto de todas as coisas. E Tu fazes com que todas as coisas cooperem, contribuam para o bem daqueles que Te amam. Ó Deus, continua conosco, nos dá uma noite de paz, um sono reparador, nos prepara para o dia de amanhã, se assim for da Tua vontade. Nós Te pedimos isso e Te agradecemos todas as coisas e o fazemos no precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Lembrando, não esqueça,
domingo, né? Toda quarta e domingo. Então, domingo, no horário de Portugal, 11 horas. Aí no Brasil, né, para quem nos acompanha, e graças a Deus temos muita gente aí nos acompanhando, amigos, irmãos em Cristo, pessoas que são muito especiais na nossa vida, no nosso ministério, nos têm acompanhado, e nós queremos lembrá-los então que é 3 horas a menos no Brasil, né? Então será às 8 da manhã no Brasil, 11 horas da manhã aqui. Então espero você no próximo domingo. E uma coisa muito, mas muito importante, nós temos procurado dar uma ênfase evangelística às nossas mensagens. E qual é o propósito? O propósito é que a palavra de Deus chegue, né, ao maior número possível de pessoas. E onde você pode cooperar conosco? Compartilhando. Então você tem a sua rede de amigos, né? Tem pessoas aí que tem mais de 1000 amigos no Facebook. Compartilhe esta mensagem. Se ela foi importante para o seu coração, se ela falou o seu coração, se você entende que é uma mensagem que deve ser conhecida por tantas e tantas pessoas que ainda não experimentaram o amor de Jesus Cristo, então eu desafio você a compartilhar com seus amigos. Não deixe de fazer isso, tá? E aí estaremos então ampliando cada vez mais. Eu louvo a Deus porque através deste instrumento nós estamos levando a mensagem da palavra de Deus a pessoas que nós, pelas vias normais, com certeza jamais conseguiríamos. Mas nós podemos fazer mais ainda do que isso, através de você, tá? Você que tem nos dado essa preciosa atenção, que tem nos acompanhado, eu desafio você a não apenas, que legal, vi uma mensagem, o pastor Zé Carlos pregou. Não, compartilhe essa mensagem. Essa mensagem, ela tem um caráter muito mais evangelístico. É claro que ela serve, ela nos edifica. É maravilhoso, né? Nós lembrarmos de onde Deus nos tirou, na posição em que Ele agora nos colocou. Isso é altamente edificante, mas isso também é altamente desafiador. Então, nosso propósito é, acima de tudo, evangelizar. O Senhor Jesus nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa será ou poderá ser uma grande ferramenta que você pode utilizar. Você compartilha tantas coisas, não é verdade? Haver piadas, até coisas que nem devia compartilhar, né? Às vezes eu percebo alguns crentes um pouco ingênuos ou desatentos com relação a isso e compartilham às vezes coisas que têm palavrões, palavras obscenas, né? Situações, né, comprometedoras. Então, preste bem atenção, compartilhe aquilo que pode edificar, ou quem sabe pode salvar uma alma, né? Pense nisso. E que Deus o abençoe e muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, fica na paz.